A luz do seu quarto pisca por meio segundo, e antes que você pense que é só um defeito, algo dentro de você entende que não foi a lâmpada. Foi o ambiente reagindo a algo que você ainda não viu. Esse é o tipo de aviso que ninguém leva a sério até perceber tarde demais que não está sozinho. E se você continuar assistindo, precisa aceitar uma coisa desde agora. A partir deste momento, você entra em um território onde nada volta ao normal depois de descoberto. Tudo começou com um padrão que ninguém percebeu no início. Pessoas acordando no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava sentado na beira da cama, embora não houvesse ninguém ali. Outros relatavam ouvir o som de um dedo arranhando a madeira da porta, sempre do lado de dentro, sempre lento, sempre contínuo. E o mais perturbador é que ninguém tinha coragem de levantar para verificar. Era como se o próprio corpo soubesse que não deveria olhar. O primeiro caso grave aconteceu com um morador de uma cidade pequena. Ele instalou câmeras dentro de casa porque tinha a impressão de que alguém estava entrando enquanto dormia. Quando finalmente juntou coragem para assistir às gravações da madrugada, percebeu que durante exatamente 17 minutos, todas as câmeras paravam. Não desligavam. Não travavam. Elas simplesmente paravam de mostrar o ambiente, como se nada existisse ali naquele intervalo. Mas o áudio continuava, e era possível ouvir respiração. Longa, profunda, pesada, como se alguma coisa estivesse muito perto da câmera, observando no escuro absoluto. Ele chamou a polícia. Chamou técnicos, chamou amigos. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. 2 semanas depois, o homem desapareceu dentro da própria casa. Porta trancada por dentro, janelas fechadas, tudo intacto. O único vestígio foi sua cama afundada de um lado, como se alguém tivesse sentado ali pouco antes do sumiço. E um detalhe que ninguém ousou comentar: as câmeras gravaram tudo naquela noite, exceto os mesmos 17 minutos. Cuenteu isso em uma cidade vizinha. Uma adolescente começou a notar que alguém estava chamando seu nome à noite. Não era alto, não era urgente. Era um sussurro sempre insistente, como se estivesse a poucos centímetros do seu ouvido. Ela pensou que fosse alucinação causada por estresse. Até que um dia, ela gravou o áudio sem querer, porque seu celular ficou ligado no gravador por acidente. Quando o arquivo foi encontrado, havia um sussurro claro, cristalino, repetindo seu nome várias vezes, seguido de um segundo som que ninguém conseguiu identificar, semelhante ao ruído de ossos quebrando devagar. Ela mudou de casa, mudou de cidade. Mas o sussurro continuou. Os relatos começaram a se cruzar em fóruns de terror, comunidades secretas e grupos privados que discutiam fenômenos impossíveis de se explicar. Pessoas que nunca se encontraram, nunca se falaram, começaram a descrever a mesma figura. Alta demais, magra demais, com a postura inclinada para a frente, como se o corpo estivesse sendo carregado por algo que não deveria estar vivo. Um sorriso tão largo que parecia rasgar o rosto. E o detalhe mais perturbador de todos: essa figura nunca aparecia diante de quem a procurava. Ela aparecia para quem tentava ignorar. Um investigador amador decidiu testar essa teoria. Instalou câmeras térmicas, gravadores sensíveis, detectores de movimento. Tudo milimetricamente posicionado. E na primeira noite em que deixou o equipamento funcionando, algo quebrou completamente sua confiança. Pelas câmeras térmicas, era possível ver a figura ao lado do investigador enquanto ele dormia. Não se movia, não respirava, não emitia calor, mas estava ali, agachada ao lado da cama, observando seu rosto por horas. Quando finalmente levantou, seus movimentos eram trêmulos, como se os ossos estivessem deslocados. Ela andou até a porta, colocou a mão sobre a madeira e desapareceu. Não saiu, não virou. Ou caminhou. Simplesmente deixou de existir ali, como se tivesse sido sugada para fora da realidade. Na manhã seguinte, o investigador revisou as imagens. A cada vez que a figura aparecia na gravação, um ruído baixo tomava conta do arquivo. Algo que parecia estar tentando pronunciar palavras. Não era um idioma conhecido. Não era humano. E entre esses ruídos, um único som se repetia de forma quase imperceptível. 3 batidas lentas, como se alguém tocasse sua parede de dentro para fora.
Nesse mesmo período, trabalhadores de manutenção que faziam reparos em redes subterrâneas começaram a relatar algo estranho. Durante as inspeções, ouviam passos atrás deles, ecoando pelos corredores estreitos. Mas quando iluminavam o túnel, encontravam apenas escuridão. Luzes começavam a falhar, ferramentas eram movidas para locais onde ninguém tinha acesso, e um dos trabalhadores quase desistiu da profissão quando viu, no reflexo da água de uma poça algo atrás desse algo que não deveria ter rosto, mas tinha. Não um, vários, como se estivesse remodelando a própria carne a cada movimento. Ele saiu correndo, e quando voltou com a equipe para verificar, a água estava borbulhando como se algo tivesse estado submerso ali até poucos segundos antes. As autoridades tentaram abafar esses relatos, chamaram psicólogos, chamaram especialistas, chamaram qualquer pessoa que pudesse justificar aquilo como histeria coletiva. Mas tudo piorou quando gravações começaram a vazar na internet. Uma das mais perturbadoras é de um homem que filmou o próprio quarto ao notar que o interruptor da luz se movia sozinho durante a madrugada. Nas imagens, às 3h17, uma sombra se forma no canto da parede, inicialmente pequena, como se estivesse se arrastando para fora de algum lugar invisível. Aos poucos, ela cresce, ganha forma, até que se coloca de pé. Ela observa a cama. Observa o homem dormindo, e então vira o rosto diretamente para a câmera. Seus olhos não têm nada, nenhuma emoção, nenhum sinal de vida, apenas o vazio absoluto. A câmera cai ao chão segundos depois, como se tivesse sido derrubada por uma força invisível. E no último frame antes de trabar, é possível ver a figura inclinando a cabeça, apenas um pouco, como se estivesse curiosa, ou ciente de que estava sendo observada. Há relatos recentes ainda mais graves, criaturas esguias, observando janelas no terceiro andar, onde não há como alguém subir. Vozes chamando o nome das pessoas dentro de casas trancadas. Silhuetas aparecendo em cantos de vídeos que as pessoas gravaram sem perceber. E o padrão mais assustador: quanto mais alguém assiste histórias sobre essa entidade, mais ela se aproxima, como se ouvir sobre ela fosse um convite, como se repetir seu nome fosse abrir uma porta, como se prestar atenção fosse sinalizar que você está pronto. E o detalhe que nenhum sobrevivente esquece: ela sempre surge primeiro como um pequeno sinal. Um ruído no corredor, uma sombra atravessando a parede, um reflexo onde não deveria haver nada. Uma sensação de ser observado no escuro. Se você está sentindo um arrepio nas costas agora, não ignore, é sempre assim que começa. Pequeno, sutil, como se estivesse testando você. Porque segundo quem viu de perto, essa entidade tem uma única regra: ela nunca se aproxima primeiro, ela espera você perceber. E quando percebe, ela entra.